Então vamos lá, pessoal, dando início ao webinário Como elaborar um currículo para impressionar qualquer recrutador. Meu nome é Suelen Peron. Então, inicialmente, antes da gente começar, eu queria dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês aqui e dizer que eu estou muito satisfeita. Esse é o primeiro webinário meucurriculo.com e nós estamos nesse momento com aproximadamente 200 pessoas conectadas. Queria convidar todos vocês a participarem comigo desse chat. Logo abaixo a gente vê que tem um site, infelizmente é uma limitação da ferramenta que muitas pessoas não conseguem entrar. Então, quem quiser colocar dúvidas e sugestões, fiquem à vontade na nossa página do Facebook, www.facebook.com/meucurriculumvitae, e poste todas as suas dúvidas e comentários, sugestões, e assim que a gente responder todas aquelas que a gente conseguir dentro do nosso tempo, ok? Conto com a participação. Então, por que assistir esse webinário? A gente sabe que seu tempo é valioso, né? Com esse webinário, você vai poder ser o primeiro degrau a caminho do seu novo emprego, que é aquilo que você tanto busca nesse momento. Como fazer isso? Eu vou te ensinar a escolher quais informações você deve colocar no currículo e, principalmente, como escrevê-las de forma que ele não seja mais um na mesa do recrutador. Antes da gente começar, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Como eu falei no começo, meu nome é Suelen Peron, eu sou psicóloga, sou especialista em recursos humanos, trabalho na área há mais de 4 anos, principalmente com recrutamento e seleção. Trabalho na área hospitalar, em Belo Horizonte, e sempre me chamou a atenção muitas pessoas me ligando após um anúncio de vaga, dizendo que tem experiência, que já tinham me encaminhado o currículo várias vezes e que eu não tinha chamado elas para o processo seletivo. Isso aconteceu, assim, com muita frequência. Acontece ainda. E aqui está a resposta. Essa imagem, gente, é a que representa esse webinar, representa o dia a dia de um recrutador, que é uma pilha de currículos na mesa dele para serem analisados e uma vaga para ser fechada com urgência. Ou seja, a gente tem menos de 1 minuto para olhar para um currículo. Então, eu recebo um currículo de alguém que tem experiência. Às vezes eu nem chego na experiência dele. Se tem qualquer erro no início, já é um motivo para eu descartar, porque já tem mais de 990 para eu analisar. Então, eu não sei uma vaga outro dia de enfermeiro, e eu percebi, aliás, eu fiz questão de contabilizar quantos currículos eu ia receber. E eu recebi 1.200 currículos, para chamar 20 deles para o processo seletivo. Ou seja, qualquer detalhe é motivo para o recrutador descartar o currículo, sem ao menos chegar no final dele, muitas vezes. Então, eu quero que vocês gravem essa imagem durante todo o nosso webinário, porque é isso aqui que tem que ser o foco de vocês. Vocês não podem ser mais um pau na mesa do recrutador. Para que você deve ter o currículo? Quando você vai numa boate, por exemplo, eles não te pedem a carteira de identidade? Para que eles te pedem? Para verificar se você tem idade mínima para entrar naquele local. Então, o currículo, ele é a sua identidade profissional. É ele que vai fazer você entrar no mercado de trabalho. Naquele momento, você é um papel. Então, você precisa colocar nesse papel alguma coisa que destaque, que te torne importante para a empresa. Não se esqueça disso. O currículo é sua identidade profissional. Então, você precisa cuidar dele. É dele que tem que destacar nesse momento. É a única coisa que você tem para entrar ali. Como que você deve estruturar esse currículo? O primeiro passo, gente, é colocar os seus dados pessoais. Então, vamos lá. Colocamos aqui um exemplo, um currículo fictício do Rodrigo Magalhães Pedroso Dias. Vocês podem perceber que o nome, ele está destacado, né? E você pode colocar em negrito, pode colocar em letras maiores, mas também sem uma letra muito diferente do resto do currículo. Depois que você colocou o nome, vamos passar para os dados pessoais. Então, brasileiro, solteiro,
9 anos. São informações importantes, mas elas devem estar numa mesma linha, para você não perder um espaço do currículo importante com informações que não são as que o recrutador está procurando, principalmente. Colocados esses dados, vamos passar para o endereço. Por que é importante colocar o endereço? Muitas empresas têm uma limitação de vale transporte. Então, nesse momento, ele já consegue fornecer o vale transporte para esse bairro, ele já não vai te chamar. Isso é bom porque você também não perde o seu tempo de ir para a empresa, de fazer um processo seletivo, de faltar um dia de trabalho para ir numa outra seleção e ser desclassificado por causa de bairro. Então, não se esqueça de colocar rua, bairro e cidade. O telefone, né, de preferência um telefone que você tenha fácil acesso, que o sinal seja bom, que você consiga atender rápido. E o e-mail, principalmente porque muitas empresas hoje fazem contato através do e-mail para agendar o processo seletivo. Já no primeiro, a gente encontra muitos erros. Um deles, que é muito frequente, é colocar dados pessoais desnecessários. Por exemplo, CPF, identidade, título de eleitor, pai, nome de mãe. Nada disso deve estar no seu currículo. Por 2 motivos. Primeiro, porque são dados que não fazem diferença para o recrutador. Eles não vão te fazer ser selecionado ou não para uma entrevista. Então, você vai estar gastando um espaço do seu currículo com informações que são irrelevantes. E o segundo motivo, e mais grave, é o seguinte: você não sabe para onde esse currículo está indo. Você não sabe quem que vai ter acesso a ele. Você não sabe a índole dessa pessoa. Então, não coloque seus dados. Muita coisa pode ser feita com o CPF, por exemplo. O segundo erro, que é muito frequente, é colocar muitos telefones, porque o recrutador não vai saber em qual deles vai te localizar. Então, vamos voltar lá naquela imagem, da primeira imagem que eu mostrei, uma pilha de currículo na mesa do recrutador. Ele vai tentar um telefone, não atendeu. Ele vai tentar o segundo telefone, não atendeu. Ele tem mais 900 currículos para analisar. O que ele vai fazer? Descartar o seu e não vai voltar nele. Então, o ideal é que você coloque 2 telefones de fácil acesso e o segundo, o seu telefone residencial. Se você não tem um telefone residencial, você vai colocar um telefone para recado e colocar o nome da pessoa que o recrutador deve dar o recado, que vai, com certeza, falar para você. Colocar, por exemplo, o telefone de um vizinho, difícil de ser encontrado, não vai te ajudar. O terceiro erro, que é muito frequente, é colocar o e-mail infantilizado. Eu recebo muito, por exemplo, sussuzinha, gatinha, saradinha, skatista. Gente, é muito complicado colocar um e-mail desse tipo, principalmente quando você encaminha seu currículo por e-mail. A primeira coisa que o recrutador vai ver vai ser esse nome. Então, a imagem que você passa, como a gente falou no início, você é aquele papel, a imagem que você está passando através dele é de imaturidade. Então, o ideal é que você crie um e-mail escrito o seu nome e sobrenome e utilize um provedor conhecido, que você não vai correr o risco de seu currículo cair no spam, por exemplo. Ok? Então, vamos para o segundo passo. Passado os dados pessoais, você vai colocar os seus objetivos, ou seja, o que é que você está buscando na empresa. Falando no caso aqui do Rodrigo, que a gente está usando como exemplo, ele colocou objetivo cargo de analista financeiro. Quais são os erros mais comuns nessa etapa? O primeiro deles é apontar um número muito grande de objetivos. Por exemplo, objetivo de atender ao cliente, objetivo de mexer com o escritório, objetivo de atuar como analista financeiro. Isso que você não sabe o que você está buscando numa empresa. Então, o ideal é que você faça uma reflexão. O que a sua experiência e a sua formação te permitem buscar na empresa nesse momento?
e o que é que você realmente gosta e quer fazer naquela empresa. É isso que tem que constar, focar o seu objetivo. O segundo erro, muito comum, é deixar em bar aberto. Eu recebo muitas frases do tipo, o cargo que a empresa achar melhor, aquilo que eu me encaixar mais, aquilo que eu tiver perfil. Gente, essa etapa não é o recrutador que tem que definir o seu cargo. Se ele entende que a sua experiência pode ser aproveitada em outro cargo, ele vai te chamar para o processo seletivo. Mas nesse momento, é a hora de você mostrar para ele que você sabe o que você quer fazer, que você tem foco para que você seja selecionado. Então, deixe bem claro que também acontece demais, é colocar objetivo de vida ou textos filosóficos. Por exemplo, o meu objetivo na empresa é ajudar a crescer, a desenvolver tanto a empresa quanto a minha vida pessoal. Isso não é objetivo que se deve colocar em currículo. Mas nesse momento é o... Então vamos lá, terceiro passo. Formação. A gente já passou aí pelos dados pessoais, pelo objetivo, e a gente está indo para formação. A formação, gente, ela tem que estar extremamente relacionada com o objetivo que você quer. Ele é pós-graduado em gestão financeira e ele é graduado em administração de empresas. Vocês podem reparar que tem uma lógica na forma como foi colocado a formação dele. A gente colocou a pós-graduação, que foi a última formação, né, que ele fez em 2006, e a graduação, feita em 2003. Reparem que é importante colocar a formação, onde ela foi feita e quando ela foi feita. Por quê? Vamos imaginar que você acabou de formar, ainda não tem emprego, não tem experiência, nunca teve emprego na área. Quando o recrutador vê a data, ele vai entender que você não tem experiência porque você acabou de formar. Se ele vê a sua formação e não vê a data e vê que você não tem experiência, o que ele pode entender é que você já está formado há algum tempo, não conseguiu se inserir no mercado e provavelmente não está mais atualizado na sua profissão. Então, coloque a data de conclusão, principalmente se você é recém-formado. Colocar em ordem, não se esqueçam disso, e lembrar que você tem que pensar no seu nível atual de formação. Se você já tem uma graduação, já tem um nível superior, não coloque formação de ensino médio e ensino fundamental. Se você já tem o ensino médio, não coloque o ensino fundamental. Apenas coloque o fundamental quando a sua formação estiver parado nele. Então, vamos para os erros mais comuns dessa etapa, da etapa de formação. O primeiro deles, eu já coloquei, que é colocar um objetivo muito diferente da sua formação e da sua experiência. Então, por exemplo, você vai colocar um objetivo de analista financeiro, tendo uma graduação em psicologia? Não faz o menor sentido. Você vai colocar um objetivo de atendimento ao cliente, tendo trabalhado a vida inteira no escritório? Também não faz sentido. Então, essa coerência do seu objetivo, da sua formação e principalmente da sua experiência seja escolhido. Isso quer dizer que você nunca pode mudar de área? Não. Mas se o seu objetivo é mudar de área, é preciso que você tenha cursos, atualizações que também tenham a ver com o seu objetivo. E o segundo erro é colocar formações de grau muito abaixo do atual. Como eu falei, alguém que tem graduação, colocar nível médio e fundamental. Vamos para o quarto passo, experiência profissional. Gente, essa é a parte mais currículo. Se o recrutador chegou até aqui, é porque você já despertou o interesse dele. Mas é aqui que você ganha e que você convence ele de que você precisa ser chamado para o processo seletivo. Então, antes de começar a estruturar essa parte, você precisa pensar o que você tem de melhor na sua formação e deixar isso evidente no seu currículo. Vamos começar por aquilo que a gente chama de estabilidade profissional.
A primeira coisa que um recrutador olha quando ele está analisando essa parte do currículo é a sua permanência nas empresas. Ou seja, quanto tempo você costuma ficar em cada empresa. Por que que isso é importante? Porque o nosso pensamento de recrutador é, se essa pessoa não parou em empresa nenhuma, ela não vai parar aqui também. Então, todo o meu trabalho de recrutar, treinar, admitir, vai ser em vão. Essa pessoa vai sair, eu vou perder ela muito fácil. Então, a primeira coisa é, se você tem uma estabilidade profissional, ou seja, você tem uma permanência maior de mais do que 1 ano em cada empresa, por exemplo, você precisa deixar isso claro nessa parte. Como? Colocando qual que foi o período que você trabalhou na empresa. Por exemplo, 2004 a 2012, 2001 a 2003, 2000 a 2001. Agora, se você não tem, se você passou 3 meses em uma empresa, 6 meses em outra, 5 meses em outra, o ideal é que você não coloque isso no seu currículo. Você vai ser questionado sobre isso na entrevista. E no processo seletivo, você vai ter a chance de explicar o motivo de saída. Nesse momento, você precisa convencer o recrutador que precisa ser chamado para o processo. Então, se você deixar essa informação clara, o risco dele não te chamar e entender que você é instável em empregos é muito grande. Ou seja, como colocar a informação de permanência depende do que você construiu na sua carreira. Depois do período, a gente vai passar para a empresa que você trabalhou. Isso é muito importante. Por quê? Se você mandou o currículo para uma empresa que fornece um serviço parecido com uma empresa que você já trabalhou, isso pode te ajudar. Então, nesse exemplo, eu coloquei aqui o período, a empresa em negritos destacando. Depois vem o cargo. Nesse caso, eu coloquei analista financeiro, que é coerente com o objetivo, que a gente falou lá no segundo passo. Após eu colocar o cargo, eu vou colocar quais as atividades que eu exerço. Por quê? Porque um técnico de enfermagem, por exemplo, que trabalha numa UPA, né, que é um serviço de SUS, é muito diferente, faz atividades muito diferentes de um técnico que trabalha em hospital. Então, o recrutador nem sempre tem o conhecimento de quais atividades você exerceu nesse cargo em determinada empresa, ainda que seja o mesmo cargo que você está buscando nessa empresa. Então, vamos retomar. Colocou período, colocou empresa, cargo que você exerceu, principais atividades, e agora vem o ponto-chave. Qual foi o seu maior ganho na empresa? O que você alcançou lá? Então, eu dei um exemplo aqui, que o Rodrigo foi responsável pelo projeto e implantação de projetos pertinentes à área. Ele reduziu custos da área de 40% após a conclusão do projeto. Ou seja, eu, recrutadora, estou lendo para esse currículo e vendo que o Rodrigo conseguiu um resultado para a empresa, que ele fez uma ação, que ele tentou mudar alguma coisa. E isso é um diferencial dentre os 999 currículos que eu tenho. E, gente, lembrando a ordem cronológica. O ideal é que você coloque o emprego atual ou último em primeiro lugar. É ele que tem que chamar a atenção. Por quê? Como recrutadora, eu já vejo se você está trabalhando, se você quer conciliar o emprego, se você quer se recolocar no mercado. Então, colocar último e assim por diante. Último, penúltimo e dentre outros. Quais são os erros mais comuns nessa etapa de experiência profissional? O primeiro deles é quando você tem estabilidade nos empregos e não coloca a data. Por que é um erro? Como eu já falei, você deixa de mostrar para o recrutador um diferencial que você tem, que é a permanência em emprego. Caso 2, quando você não tem estabilidade nos empregos, você escrever as datas. Por quê? Porque você está mostrando para o recrutador que você não tem permanência no emprego e você não vai ter oportunidade de explicar os seus motivos. E o caso 3 é deixar de escrever as promoções que você teve durante a sua carreira. Você tem que deixar claro que você foi promovido,
que o seu trabalho foi visto, que você teve um desempenho positivo. E isso você deixa claro mostrando que você mudou de cargos, que a empresa valorizou o seu trabalho. Quando você foi promovido, as atividades que você tem que descrever são do seu cargo atual, mas não deixe de colocar os outros cargos e em qual período você exerceu. E o quinto passo, gente, a gente está chegando no final do currículo, são as qualificações profissionais. Que quer dizer o quê? Aquelas formações, cursos, conhecimentos que não estão diretamente relacionados na sua formação principal, mas tem a ver com o cargo. Tem a ver com o cargo. Não se esqueçam disso. Não adianta colocar uma atividade que não faz sentido para a atividade que eu vou exercer. Por exemplo, eu fiz um trabalho voluntário de sopa, distribuindo sopa para as pessoas na rua. E o trabalho que eu quero fazer é de recrutamento e seleção. O que tem a ver, apesar de ser muito bacana, né, o meu trabalho voluntário, mas ele nada tem a ver com a minha atividade. Então, o que vai contar? Se eu quero trabalhar com recrutamento e seleção, o que vai contar nesse momento? O meu curso de avaliação de desempenho, de avaliação por competência, ou qualquer outro que esteja relacionado à área. Então, eu posso colocar línguas, principalmente se for uma multinacional, que você está buscando emprego, experiência no exterior, cursos complementares e cursos de atualização. Não se esqueça de colocar a data e eu vou te explicar o porquê. Os erros mais comuns nessa parte de qualificação de cursos complementares são, primeiro, apresentar cursos que não agregam valor ao cargo buscado, que é o exemplo que eu dei do trabalho voluntário. É a mesma coisa quando você faz um curso de signos para um trabalho que é atendimento ao cliente, né, que não vai agregar a função. O segundo erro muito frequente é colocar cursos que você não tem como provar que você fez. Então, você coloca lá 10 cursos, chega no processo seletivo, você não tem certificado. E a imagem que você passa é de mentira. E aí, nada adiantou todo o seu cuidado na hora de fazer o seu currículo. Aqui tem uma exceção para curso de inglês. Hoje em dia, muita gente aprende sozinho, ou pratica e não tem um certificado, ou não concluiu o curso. Então, o que a gente pode fazer? O inglês, você pode colocar que sabe falar, mas esteja preparado para fazer uma entrevista em inglês. Porque se você coloca esse conhecimento e chegar na hora não conseguir mostrar que você tem, aí as suas chances acabaram completamente também. E o terceiro erro, que é muito comum, é colocar curso que você fez há muito tempo. Então, nós estamos em 2013. Você colocou um curso que você fez em 2003, 2002. As informações que você teve no seu curso, hoje, provavelmente, elas não estão atualizadas mais. Não que não foi válido, né? Você cresceu com o curso. Mas, nesse momento, o recrutador quer ver a iniciativa de buscar curso, quer ver se você está atualizado na sua profissão. Então, coloque cursos mais atuais, de 5 anos, 4 anos para cá, certo? Então, de estrutura, a gente já finalizou, né? Já passamos por todas as etapas, mas eu queria te lembrar de uma coisa. Se você tem experiência, valorize isso no seu currículo. Deixe claro as atividades que você já exerceu e principalmente os resultados que você alcançou. Se você ainda não entrou no mercado, não se preocupe. É muito comum as pessoas falarem assim, ninguém me dá oportunidade para entrar. Eu acabei de formar, eu não consigo entrar no mercado de trabalho. Mas é preciso entender qual que está sendo o seu erro e em que você não está conseguindo mostrar para a empresa por que eles devem te contratar. Então, se você ainda não entrou no mercado, mostre o seu conhecimento no seu currículo. Mostre cursos de atualização, mostre estágios que você já fez, mostre a sua formação. Valorize aquilo que você tem de melhor. Vamos aproveitar, pessoal, e ver quais são outros erros mais frequentes. Durante todo o webinar eu fui falando de alguns, de acordo com a etapa, mas tem outros que eu considero que são assim, essenciais, que você não pode cometer.
porque isso vai fazer com que o recrutador descarte o seu currículo em menos de 1 minuto. O primeiro deles é usar papel e letras coloridas. Você pode pensar que destaca, mas é um destaque que não é positivo, né? O ideal é que seja papel branco e letras pretas. O que você pode fazer para destacar uma informação é colocar em negrito ou em itálico, mas sempre letras pretas e papel branco. Cuidado com scanner, né? Tem muita gente que pega o currículo para passar para o meio digital e fica uma qualidade muito ruim. Então, se você for encaminhar por e-mail, digite ou peça ajuda para alguém, mas é necessário que esteja digitado. Fotos em poses e vestimentas descontraídas. Gente, isso é muito sério. Eu já recebi currículo com foto de noiva, com foto de biquíni, com foto de formatura. Isso acaba com qualquer currículo. Foto, você só coloca se for exigência da empresa. E ainda assim, são fotos profissionais, 3x4, com um semblante mais sério, com uma roupa mais adequada. A gente tem que ter muito cuidado. Eu já recebi, por exemplo, a carteirinha do sindicato, que tem a foto, no currículo, o xerox da carteirinha. Eu já recebi foto grampeada no currículo. Não faz sentido. Isso faz com que o recrutador perca o interesse pelo seu currículo. Então, foto, não se esqueça disso. Só quando for exigência da empresa e da forma correta. Outro erro super frequente é esquecer de informar o telefone. Parece impossível, né? Parece loucura, mas vocês não têm ideia do quanto isso acontece. E aí, o recrutador que já está lá, com aquela pilha que vocês viram no início desse webinário, vai ver um currículo sem telefone, ele não vai correr atrás de falar com você. O telefone é o meio mais fácil disso acontecer. Então, não se esqueça de informar o telefone e, principalmente, um telefone que você consiga atender facilmente. Outro erro é colocar o texto só na metade da folha e deixar a outra metade em branco. Se isso acontecer na segunda folha do seu currículo, tudo bem. Mas na primeira fica muito feio, perde a qualidade. Aí você me fala assim, mas eu não tenho conteúdo para colocar no meu currículo, eu só consigo preencher metade dele. Então eu vou te falar para rever a sua carreira profissional. Busque um curso, busque alguma coisa para complementar a sua formação. Se você trabalha com atendimento, busque um curso de atendimento ao cliente. Se você trabalha numa área mais específica, busque uma atualização na sua área. Preencha o seu currículo com coisas importantes para o seu objetivo profissional. Outro erro é fazer currículo com mais de 2 folhas. Gente, é impressionante a quantidade de profissional, principalmente de nível superior, que entrega currículo com 5, 6, 7 folhas. Como eu falei no início, a gente que é recrutador não tem tempo de ler. E aí, o que vai fazer? Descartar o seu currículo. Colocar autoelogios e promessas. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito disciplinada, responsável, comprometida, extrovertida, pontual, alegre. Isso tem uma série de problemas. O primeiro deles é que todo mundo tem defeito e você não vai poder colocar seu defeito no currículo. Logo, o que o recrutador vai pensar é, uma pessoa com tantas coisas boas, tantos elogios, por que está desempregada? E o segundo deles é que você não sabe o que o recrutador está procurando. Às vezes, nesse momento, ele quer uma pessoa tímida, introvertida. E você colocou lá que você é extrovertido. E às vezes nem é. Você colocou porque acha que é isso que ele quer ouvir. Então, os seus pontos fortes você vai mostrar na entrevista, no processo seletivo. No currículo, o que tem que destacar é a sua carreira, é a sua formação, são os seus resultados profissionais. Outro erro, gente, que é muito feio, são erros de português. Às vezes você já olhou tanto para o seu currículo,
tantas alterações que o seu olhar fica viciado. Então, uma dica importante é passar para outras pessoas lerem. Pede para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu colega. Dá uma lidinha, por favor, vê se você encontra algum erro, vê se você entende o que está escrito. O que você entendeu do que eu escrevi aqui? Me fala. Porque aí você vai garantir que as informações estão claras, que o recrutador vai entender exatamente o que você quis dizer. Erros de português já mostram um despreparo para qualquer recrutador. Colocar letras diferentes também não é bom. Isso tira o foco de onde ele tem que estar. Não é na letra. Então, mantenha um padrão, mantenha um formato, que isso vai facilitar o entendimento da informação. E por último, gente, que é muito perigoso, é você colocar informações que não são verdadeiras. Colocar experiências que você não viveu, colocar formação que você não tem, colocar curso que você não fez. Se você não provar isso na entrevista, isso for te solicitado, já era. Não tem volta. Não adianta. Uma experiência perfeita, um desempenho perfeito na seleção. Você mentiu e isso não tem conserto. Então, muito cuidado com as informações que você vai colocar no seu currículo. Todas elas têm que ser reais e você precisa ter como provar. Ok? Então, gente, eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado, né, esse webinário. Mais uma vez, estou à disposição. Coloquem suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões no chat, na nossa página do Facebook. E eu quero aproveitar esse momento, que tem aí mais de 200 pessoas agora com a gente, ao vivo, para fazer um convite muito especial para você. Brevemente, eu vou lançar um curso chamado Aumente em 300% suas chances de emprego nos próximos 30 dias, que é o seu objetivo aqui, né? Nesse curso, eu vou revelar para você todos mais dicas para montar o seu currículo, dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego. Por exemplo, o que vestir? Como falar sobre o salário? Como falar o que você quer ganhar? Como formular a sua resposta para 50 perguntas que são mais frequentes nas entrevistas de emprego? Mas é o seguinte, como é um produto novo, eu preciso de voluntários para fazer opinião sobre ele. Eu quero saber se você acha de qualidade, principalmente com ele eu te ajudei a conseguir atingir o seu objetivo, a conseguir passar no processo seletivo. O seu único compromisso, então, comigo vai ser o de me falar o que você achou do produto. Se ele te ajudou, se você conseguiu o seu emprego, se você melhorou seu desempenho na entrevista depois do produto. Só que é o seguinte, como é um acompanhamento muito próximo, eu quero estar realmente perto dessas pessoas, acompanhá-las, tirar as dúvidas. Um número muito grande de pessoas não seria possível, porque eu não teria uma relação tão próxima. Então, nesse momento, eu vou oferecer esse curso para 100 pessoas. 100 pessoas que estão me assistindo nesse momento. Só que eu preciso ter um critério, já que, como eu falei, a gente tem mais do que o dobro de pessoas aqui. Então, o meu critério vai ser a ordem de inscrição. Então, eu vou oferecer o curso para os primeiros 100 inscritos a partir de agora, a partir de quando terminar esse webinário. Os primeiros 100 inscritos vão fazer gratuitamente o curso, revelando quais são os segredos, o que está atrás das cortinas dos processos seletivos. Se você está interessado, você vai enviar um e-mail para suporte@meucurriculum.com, suporte@meucurriculum.com, e nesse e-mail você vai citar o seu nome, a sua cidade,
qual que é a sua condição atual, ou seja, você está desempregado, está querendo um estágio na sua área, está empregado, condição. Há quanto tempo você está nessa situação e, principalmente, por que você gostaria de fazer o curso. Então, repetindo, os primeiros 100 inscritos através do e-mail suporte@meucurriculum.com vão receber esse curso gratuitamente e só precisam me falar o que acharam do produto. Vamos, então, para a parte das dúvidas, que são muito importantes, porque a dúvida de um pode ser de um monte de gente. Então, a primeira delas, devo citar minha pretensão salarial no currículo? Essa dúvida foi enviada pela Raquel. Raquel, da mesma forma que eu falei da foto, a pretensão salarial só deve ser citada quando for exigência da empresa. Por quê? Às vezes, você coloca uma pretensão fora da realidade da empresa para um determinado cargo. E aí já é eliminado de cara. Se você não coloca, você deixa em aberto. Você já colocou o seu objetivo. Então, na entrevista, eles vão te perguntar e você deixa isso claro. Respondendo de forma mais direta a sua pergunta, você só deve citar a sua pretensão salarial no currículo se isso for exigência da empresa. O que, quando geralmente a empresa coloca no anúncio da vaga. Uma outra dúvida foi enviada pela Ângela é o seguinte. A Ângela fala que já trabalhou em muitos lugares. Em alguns, ela trabalhou muito tempo. Esses que ficou pouco tempo ou não. Seguinte, Ângela, como você tem experiências que você ficou muito tempo, você deve sim colocar as outras, desde que elas tenham a ver com o seu objetivo. Como você já tem essa experiência, você já mostra para o recrutador isso no emprego. Coisa aconteceu em determinada experiência que você não teve uma empresa, o que é natural em qualquer carreira. Logo, você pode colocar todas as lembranças que precisam estar no objetivo profissional. Vamos do Matheus, que pergunta para a gente se deve a foto. Matheus, seguinte, foto você só coloca quando for exigência da empresa. E ainda assim, quando for exigência, colocar foto profissional, com roupa adequada, 3x4, fundo branco. Evite, só coloque quando for exigência da empresa. Vamos para a pergunta do Jorge agora, que pergunta se deve citar cursos extras. Jorge, sim, você deve citar sim. Mais uma dica é colocar que eles ainda estão em andamento e principalmente quando é que você vai concluir. Certo? Ali, qual que é o máximo de experiências que deve colocar no currículo? Existe um padrão para isso. Você tem que pensar que você precisa ter 2 páginas no máximo. Então, você precisa priorizar as experiências que têm a ver com o seu objetivo e que vão impressionar o recrutador. Não existe um número máximo, desde que não ultrapasse 2 páginas, certo? Vamos agora, gente, para a última pergunta, que é do Rony. A gente tem mais algumas aqui, mas nosso tempo está estourando e eu preciso respeitar esse limite. Mas só lembrando que eu estou à disposição por e-mail, na nossa página do Facebook, então não deixe de colocar suas dúvidas lá. Mas vamos para a última, então, que é a pergunta do Rony, que fala que não tem experiência porque é recém-formado, mas já fez muitos cursos e palestras na área. Ele pergunta se ele deve colocar todos os cursos, e se não for para colocar todos os cursos, quanto ele deve colocar. Em todos eles, desde que sejam atuais e tenham a ver com a área. Inclusive, é o que você deve destacar, já que você não tem experiência. Destaque os seus estágios, os cursos, destaque as suas palestras. Mas lembre que elas precisam ser atuais e principalmente ter a ver com a sua área. Certo?
Galera, a gente está chegando aqui no final do nosso webinário. Eu queria agradecer muito vocês. Se vocês curtiram, gostaram, acharam que valeu a pena, que vai ajudar vocês, curtem a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/meucurriculumvitae. Fique sempre de olho no nosso site, sempre com novidades, emprego tão esperado. E a gente está à disposição também por e-mail, Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria agradecer em especial aqui a Ana Paula, o Railan, o Cristiano, a Marli, a Ana Patrícia e a Patrícia, antes que estiveram aqui conosco nessa noite. Eu desejo muito sucesso para vocês. Eu desejo que vocês alcancem o emprego que vocês tanto desejam, tanto tem pessoas que vão estar caminhando aí com a gente a partir de agora,